E aí, pessoal, Leandro Oliveira aqui, e hoje eu quero falar a respeito de um elemento do Blender, o cursor 3D, que é esse sinalzinho aqui, ó. O Blender, dos 4 softwares 3D que eu usei, é o único que tem esse elemento aqui a mais na viewport. Antes de falar das funções do cursor 3D, gostaria só de destacar que dentro dos comandos padrões do Blender, o reposicionamento dele aqui na viewport é feito com o botão esquerdo. Então, se eu clico com o botão esquerdo em qualquer lugar, eu estou reposicionando o cursor 3D. Quem chega no Blender pela primeira vez, eu acho que sofre bastante com isso porque está acostumado a usar o botão esquerdo para selecionar objetos. A partir de umas versões atrás, o Blender ele incorporou uma forma de você alterar isso. Então, se você se sente mais confortável em usar o botão esquerdo para selecionar os objetos e não o direito, né? O direito, por padrão, ele seleciona os objetos. Isso pode ser alterado aqui no Edit, em Preferences. Então, se você vier aqui em Key Map, tem aqui o Select With. Eu gosto de usar o padrão, então eu uso a seleção com o botão direito, mas se você quiser usar o botão esquerdo como seleção, basta você alterar aqui, tá? Se você usar o botão esquerdo como seleção, vai inverter também o reposicionamento do cursor 3D, ele passa a ser feito com o botão direito, tá ok? Bom, a primeira função do cursor 3D é determinar a posição de novos objetos que vão ser adicionados na 3D View. Então, se eu vier, sei lá, eu vou colocar o cursor aqui, vou usar o Shift A para trazer o meu menu Add e vou escolher qualquer objeto aqui, um cone. Então, ele vai ser criado aqui. E eu consigo determinar de uma forma um pouco mais certo a posição que eu quero que o cursor fique. Então, uma dessas posições é o centro exato da cena. Para eu colocar o cursor 3D no centro exato de forma rápida, é só usar a combinação Shift-C. E aí, o cursor 3D vem aqui para o centro. Outra coisa importante é que eu posso escolher um objeto qualquer e fazer com que o cursor 3D ocupe a posição do origin desse objeto. Então, para isso, eu vou usar Shift S e eu vou escolher Cursor to Selected. Então, o cursor vai para a posição do que tiver selecionado. Então, ele vem para cá. E aí, os objetos novos vão vir para essa posição. Mas eu posso ainda usar um ponto específico desse objeto. Digamos que eu queira que a face desse objeto, o centro da face desse objeto, seja o local de posicionamento do cursor 3D. Então, eu seleciono esse objeto, entro no modo de edição, vou selecionar a face e vou usar o Shift S. E vou dizer Cursor to Selected. Então, ele vem para essa posição aqui. Com isso, eu posso, por exemplo, posicionar um outro objeto aqui, como esse cubo, por exemplo. Vou selecionar esse cubo, Shift S, e vou dizer Selection to Cursor, ou seja, agora o que tiver selecionado vai para a posição do cursor. E aí fica fácil de eu fazer alguns posicionamentos, usando o cursor como referência. Outra função do cursor 3D é servir de pivô temporário. O pivô, ele é o ponto onde você pode fazer rotações principalmente ou escalas. O posicionamento não muda tanto, a não ser vai ficar estranho porque o manipulador da translação vai ficar na posição do cursor. Eu vou exemplificar aqui. O manipulador é esse objeto aqui, ó, as 3 setas ou os arcos na rotação ou esses quadradinhos dentro da escala. Eu consigo fazer com que o manipulador fique na posição do cursor 3D. Eu vou colocar o cursor no centro da cena. Vou selecionar aqui a Suzanne. E aí eu venho aqui ó, no Transform Pivot Point. E eu vou escolher o 3D Cursor.
vocês vão ver que o manipulador que está no Origin da Suzane vai mudar para a posição do cursor 3D. Então, tá aqui. Então, agora, sempre que eu selecionar a Suzane, o manipulador vai estar nesse ponto. Como eu falei antes, para translação, isso não muda muito. Mas para rotação, muda bastante. E aí, eu posso usar isso a meu favor. Por exemplo, vou aqui entrar na vista superior e eu quero criar cópias da Suzane ao redor desse ponto. Mas eu não quero mudar o origin da Suzane, eu quero que ela continue aqui. Então, eu vou usar essa opção e posso fazer, por exemplo, aqui uma cópia, né? Vou usar o Shift D e vou rotacionar 90 graus. Fazer a cópia de novo, Shift D e vou rotacionar 90 graus. E vou fazer mais uma vez. Então, isso faz com que eu consiga distribuir meus objetos de uma forma mais fácil. Vou voltar aqui, o Pivot Point para o centro do objeto. E agora eu vou mostrar uma outra função do cursor 3D, que é reposicionar o origin do objeto. Então, por exemplo, digamos que esse objeto seja uma porta. Se eu fizer uma rotação no eixo Z aqui, ela vai girar dessa forma. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse ponto de rotação, que é o origin, esteja aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo de edição, vou selecionar esse vértice aqui, vou usar o Shift S, vou colocar Cursor to Selected, então ele vem aqui para a posição desse vértice. E agora, eu vou vir aqui no Object, Set Origin, e vou dizer que a origem ela vai para a posição do cursor 3D, Origin to 3D Cursor. Então, agora, o origin desse objeto está aqui, ó. Então, facilita na hora que eu for rotacionar no eixo Z como uma porta. Uma outra função muito boa que foi adicionada na versão 2.8 foi usar o cursor 3D como uma orientação temporária. Antes do Blender 2.8, o cursor 3D ele era um elemento bidimensional. Vocês podem ver aqui, ó, que ele agora é um elemento tridimensional. Eu vou reposicionar ele aqui, você vai ver que ele parece bidimensional. Mas se eu girar a câmera, dá para ver que ele tem 3 dimensões. Por que isso? Por que quando eu reposiciono o meu cursor 3D, ele parece bidimensional e quando eu giro a câmera dá para ver que não é? Porque clicando aqui ó, no cursor e vindo aqui no Orientation, você pode ver que o padrão é View. Ou seja, nessa vista que eu estou aqui, na hora que eu posiciono o meu cursor 3D, ele fica perfeitamente alinhado com a minha vista. Por isso que ele parece 2D. Tá? Mas ele está sempre ó, apontando para a vista. Nesse caso, a vista anterior estava nessa posição aqui, nessa direção. Tá? E qual é a vantagem disso também? A vantagem é que a gente pode usar ele como uma orientação temporária. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse objeto. Esse objeto ele tem essa face nessa inclinação. Esse objeto ele foi criado assim, então vocês podem ver que no global a orientação dos eixos é a mesma da orientação do World que está aqui, ó, porque ele é o global. Se eu colocar no local, ele vai permanecer, porque eu não girei ele, né? Então, se eu girar aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver agora que a orientação local é diferente da global, porque eu girei. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo de edição, eu vou selecionar essa face, eu vou duplicar com Shift D, tá? Cancelo, e vou separar ela desse objeto. Vou dar um P, vai abrir o menu Separate, vou escolher a opção Selection, ele vai separar aquilo que estava selecionado. E agora, essa face aqui, ela é um objeto separado desse outro aqui, tá?
E, como vocês podem ver, a orientação local dela é a mesma do objeto no qual ela foi extraída. Então, deixa eu isolar aqui esses objetos, vou colocar aqui na vista lateral. Se eu quiser mover essa face exatamente perpendicular à inclinação dela, eu não vou conseguir, eu não tenho eixo nessa direção, né? E se eu fizer assim, eu não vou conseguir manter a exatidão dessa face. Existem outras maneiras de eu conseguir isso, tá? Mas eu vou mostrar que a gente consegue usando o cursor 3D. Vou voltar ela aqui. Se eu alterar a orientação do cursor 3D de View para Geometry, o que vai acontecer na hora que eu clicar nessa região aqui, ó? Vocês podem perceber que ele não seguiu a orientação da vista, mas sim a orientação dessa face. Ele identifica aquela face e se coloca na mesma orientação. Bom, então agora com essa face selecionada, eu vou vir aqui no Transformation Orientation. Eu vou escolher como opção o cursor. Então agora aqui, ó, o manipulador mudou. E eu tenho um eixo que aponta exatamente nessa direção, ó. Então, vocês podem ver que o cursor 3D ele tem funções muito interessantes. Eu chamaria de funções de apoio, já que ele é usado sempre de forma temporária. Então, aprendam a usar bem o cursor 3D, porque ele serve de grande ajuda na criação das nossas cenas, tá? Então, é isso aí, galera. Se vocês tiverem gostado, por favor, deem um like aí e se inscrevam no canal, ok? Abraço e até o próximo vídeo.